Lucas 12, a partir do versículo 22. De um tempo para cá, a minha esposa, eu acho que eu já comentei isso com vocês, começou com um papo de flor, né? E ela comprou umas florezinhas. Qual é o nome mesmo daquelas flores? Suculenta. Suculenta. Suculenta é a febre do momento, né? Não serve pra nada, mas tá lá, né? Aí era uma, viraram duas, três, e aí começou a aparecer um monte de suculenta lá em casa. Começou um papo de samambaia, mas eu falei, mandei parar por aí, né? Samambaia, por favor, né? Me lembro de tempos de criança, né? Minha mãe tinha as samambaias que viviam cheio de mosca, aquilo atrai mosquito, cara. E aí eu falei, por que não planta uma coisa que dê pra gente comer um temperinho, né? Aí eu, ok. Aí ela plantou as pimentinhas de cheiro, sabe aquelas biquinho que chama? Eu no início não levei fé, mas agora tá cheio de pimentinha, tá verde ainda, tá, na verdade até bem gordinha assim. E aí eu fiquei feliz, assim, comecei a olhar com outros olhos o jardim que está sendo cultivado lá em casa. Então daqui a pouco eu vou começar a usar, quem sabe as suculentas comecem a dar lugar, né, a outros tipos de plantas, tipo um alecrim, né, e assim sucessivamente. Mas me lembra, já que eu estou falando de plantas de maneira proposital aqui, de um texto do tão supracitado Rubem Alves sobre jardim. Era aí que eu queria chegar, né? Nem sobre a pimenta, nem sobre a suculenta, nem sobre a minha crítica quanto à samambaia, mas ao jardim lá do Rubem Alves. E ele conta uma história que ele começou a cultivar um jardim, porque a gente sabe que o jardim começa a ser cultivado quando a gente começa a ficar velho, né? A gente começa a ficar velho e começa a gostar de planta, não é, André? O André também está cheio de planta em casa lá, né? E a minha esposa também, né? Já passou dos 30, acha que é uma menina, e é uma menina, né? Aparentemente, mas a idade já está levando ela para as plantas. E aí o Rubem Alves tinha, diz ele no texto, um jardim muito bem organizado, né? Flores de cores semelhantes, de tipos semelhantes, podadas, limpas, arrumadas, e era algo que dava gosto de ver. Todo dia ele acordava, né, e como um bom velho que era, cuidava do jardim, regava, cortava as pragas e tirava as daninhas, até que ele adoeceu por causa de um problema de saúde e ficou algum tempo fora de casa, no hospital. Ele conta que passaram-se meses, né, a sua internação, provavelmente, eu acredito que tenha sido um câncer, que foi o que levou ele à morte depois, né, tempos depois. E ele conta que quando voltou, o jardim estava uma bagunça. Não estava aquele jardim bonito que ele havia deixado, ninguém cuidou, né? E aí cresceram novas vegetações, as plantas já não estavam mais com aquela aparência organizada que ele gostava, e ele ficou olhando, pensando como é que ele ia fazer para arrumar, até que, né, uma luz estalou na cabeça de Rubem Alves e ele falou assim, eu acho que esse aqui é um jardim, aquele não era um jardim. E aí ele vai dizer que aquele era o jardim que ele queria controlar. Esse era o jardim que a natureza cultiva, que mistura as cores, né? que deixa com que a criatividade que Deus usou na criação, na sua criação, viesse à tona, aflorasse. E ele começa a admirar, por incrível que pareça, o caos ali, a liberdade das plantas, a maneira com que as coisas floresceram, sem que ele tivesse ali com a sua podadeira tentando manter as coisas no seu lugar. E quem sabe é uma metáfora muito boa para a nossa vida, né? Que tem a ver com o nosso primeiro texto do ano aqui. Como se, né, nós no jardim da nossa existência, no jardim da nossa caminhada, a gente tentasse todo tempo manter as coisas no lugar, organizar, colocar flores de mesma coloração próximas, tipos próximos, e a gente vai tentando, quem sabe, fazer a coisa ficar do nosso jeito, enquanto no final da história não temos, na verdade, a menor condição de deixar as coisas organizadas, porque não está nas nossas mãos e nem na nossa capacidade. E é disso que o texto fala, sobre flores, pássaros e jardins. Vamos ler então 12, 22, que diz assim: e disse a seus discípulos:
Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, o que comereis, nem quanto ao vosso corpo, o que vestireis. Porque a alma é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Considerai os corvos, que não semeiam e nem colhem, nem têm despensas, nem celeiros, e Deus os alimenta. Assim, pois, quanto mais valiosos sois do que as aves. E quem de vós poderá, com sua preocupação, acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se não sois capazes de fazer nem o que é menor, por que vos preocupais com as demais? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto todo, né, até o versículo 34, mas vamos nos situar aqui nesses ensinamentos de Jesus. Parte desse texto em Lucas é encontrada em Mateus no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mas em Lucas a coisa está, eu acho, mais organizada no sentido de dar ou tirar lições da parábola que Jesus havia contado anteriormente. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que no versículo 13 ele conta a parábola de um rico insensato. E essa parábola muito conhecida, só para nós contextualizarmos os ensinamentos aqui, é sobre alguém, né, que tinha um campo, que plantou, que encheu os seus celeiros, ficou ali, quem sabe, em uma situação muito confortável quanto à sua manutenção, quanto à sua vida, e depois que ele percebe que as coisas já estão sob controle, ele diz: agora que os meus celeiros estão cheios, que a minha alma se regale, eu vou curtir, né? Eu vou viver, eu vou beber de bons vinhos, comer de boas comidas, porque o meu futuro está garantido. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. Aí Jesus vai dizer, na verdade, que ele era louco porque ele iria morrer na parábola, né? Naquela noite, e do que adiantaria ele ter acumulado tantas coisas? E ele termina dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus agora vai virar para os seus discípulos, porque a parábola é contada para o povo, provavelmente em um momento à parte, um momento em particular com os discípulos, e ele começa a falar justamente sobre essa preocupação com a manutenção. É interessante a gente situar historicamente o evento, porque Jesus está falando para homens que eram simples, né, e que haviam deixado a sua profissão. Eram pescadores, cobradores de impostos, como nós conhecemos, alguns vindo de, provavelmente, outros tipos outro tipo de distanciamento da sociedade mais aristocrata do seu tempo. Eram pessoas que tinham uma vida difícil, de manutenção difícil. Então, provavelmente havia da parte desses uma preocupação com o que eles iriam realmente comer, porque Jesus não era alguém que estava ali com uma conta cheia de dinheiro, né, ou um cartão de crédito com limite altíssimo. Jesus, na verdade, vivia de doação. As pessoas doavam os mantimentos, né, em alguns momentos dinheiro para comprar comida, em outros momentos a própria alimentação, em outros momentos eles viviam se alimentando na casa de viúvas e pessoas que de alguma forma se compadeciam, né, e os cuidavam. Então Jesus vira para esses discípulos que provavelmente pensavam nessa situação e se preocupavam com o que seria o jantar de amanhã, e vem justamente ensinar o conteúdo que nós lemos aqui. Ele começa dizendo, por exemplo: não vos preocupeis. Algumas versões vocês vão encontrar: não andeis ansiosos, né? Muita gente pega esse texto, muitos pregadores, para falar de ansiedade. Mas o texto fala de algo muito mais intenso, eu diria, ou profundo do que ansiedade. A palavra aqui para preocupeis no grego é merinao, que significa algo no sentido de que os discípulos não ficassem divididos. Essa é a intenção aqui. Não é necessariamente, pode sim ter o significado da ansiedade quanto à vida, mas não era necessariamente sobre isso. Era: não estejam divididos,
não estejam, quem sabe, desconfiados da manutenção que Deus tem para dar para vocês. É sobre isso aqui o texto. Não fiquem desconfiados de Deus. Não fiquem desconfiados quanto ao que vocês vão comer amanhã, ou se Deus vai prover ou não. E tem aqui, quem sabe, um fundo histórico que nos arremete, por exemplo, ao povo no deserto e o maná que Deus dava, que era por dia, não é? Era no dia. A gente já conversou sobre esse episódio algumas vezes, mas o maná caía no dia e se colhia somente o que se usaria para a refeição. Se você armazenasse, ele estragava, né? Se você fosse armazenar, ele iria estragar. Então Jesus está dizendo para eles assim, não é necessariamente, não estejam ansiosos, né? E a gente vai trabalhar aqui, eventualmente, né, essa questão da ansiedade sim, mas o sentido da palavra aqui é não estejam divididos, não estejam desconfiando da manutenção que Deus tem para vocês. Por quê? Ele fala, e nem quando vocês vão vestir, né, e a coisa da roupa, da vestimenta, ele vai retomar aqui no versículo 27, mas ele manda olhar para os corvos, né? Olhem os corvos, eles não semeiam nem colhem. E ele diz, e também não tem despensa nem celeiro, mas mesmo assim Deus os alimenta. Jesus usa um exemplo interessante porque os corvos eram animais impuros para o judeu, né? Eram aves impuras e mal vistas, inclusive. Você vai encontrar textos gregos e até ensinamentos dentro de Israel, por parte dos mestres, que falavam dos corvos como animais realmente repulsivos, que abandonavam os filhotes, que se alimentavam de carniça. Eu não sei se você sabe, mas o corvo, inclusive, quando encontra uma carniça, ele finge de morto. Coisa louca, o corvo é um animal bem estranho, assim. Ele finge de morto para que os outros corvos cheguem à conclusão que aquela carniça não é boa para comer. Eles vão embora e aí então ele, que se fingiu de morto, levanta e vai ele comer sozinho da carniça. Ele fala, inclusive, né? O corvo fala melhor até que muitos papagaios, a voz inclusive é impressionante. É um animal bem astuto e ao mesmo tempo, para o judeu, asqueroso. Então Jesus está pegando um tipo, ele poderia falar, por exemplo, das rolinhas, né? Ou algum outro animal mais fofinho, mas ele está falando do corvo, para que eles percebessem que mesmo aquele animal, que era um animal impuro, né? Impróprio, feio até, mesmo aqueles, Deus cuidava. Então ele vai fazer, óbvio, a conclusão desse pensamento dizendo, considerai os corvos, versículo 24, que não semeiam e nem colhem, não tem despensa nem celeiros, e Deus os alimenta mesmo assim. Assim, pois, quanto mais valiosos sois vós do que as aves. A gente entendeu. É óbvio que Jesus está dizendo. Se Jesus olha para os corvos e diz para eles assim, olha esses animais, Deus não cuida deles? Quem dirá de vocês? É óbvio que ele vai cuidar muito mais do que vocês. E ele diz também, e quem de vós poderá com as suas preocupações acrescentar um côvado à sua estatura? Em alguns textos você vai encontrar acrescentar um côvado à sua existência ou à sua vida. Porque na verdade Jesus pega um dito popular, acrescentar um côvado à sua estatura, um côvado à sua estatura, não um côvado, né? Um côvado à sua estatura não é necessariamente algo que fosse uma preocupação. O judeu pensava, eu tenho que aumentar a minha estatura, crescer. Não é, mas é um dito popular que tem um significado de aumentar os dias. Como se alguém dissesse assim, você não consegue nem aumentar, né, 5 centímetros do seu tamanho, querendo dizer que você não tem condições de esticar os seus dias, viver mais do que você irá viver. Então, o que Jesus está dizendo é que esse tipo de coração dividido, esse tipo de preocupação exagerada, esse tipo de medo, né, de não ter o que comer amanhã não resolve nada, porque não vai fazer você viver mais. Na verdade, vai fazer você viver menos, né? Quanto mais você se preocupa, mais sofre por esse tipo de coisa, a sua saúde, é óbvio, vai ficar comprometida. Que a gente sabe que realmente é assim que acontece. Os cabelos começam a ficar brancos, né?
E a gente começa a realmente andar tenso, preocupado. Então Jesus vai dizer: se vocês não são capazes, versículo 26, de fazer nem o que é menor, que é aumentar alguns dias, alguns minutos a sua existência, por que vos preocupais com as outras coisas? É uma coisa bem assim, né? Eu sei que você provavelmente está pensando um tanto de coisa. Peraí, Jesus está dizendo para aqueles caras que não era para se preocupar com comida, com manutenção, com a manutenção básica, né, de um indivíduo, que Deus é quem ia prover? É isso mesmo que ele está dizendo. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus. E aqueles que eram discípulos de Jesus não poderiam viver preocupados com a sua manutenção, porque eles estavam andando com aquele que era o Filho de Deus. Então, qualquer tipo de preocupação quanto a esse tipo de coisa era desconfiar de que Jesus, de que Deus poderia prover. Entende esse tipo de raciocínio? Ele não está falando só, não andem ansiosos. Ele está falando, não andem divididos. Ou vocês confiam, ou vocês estão ferrados. Ou vocês estão numa situação muito complicada. Porque vocês, sofrendo por isso, não vão resolver nada, não tem condição de resolver nada. E é óbvio que o texto, ele é sobre confiança. Pelo menos nessa primeira parte, é sobre confiar em Deus. E se você olhar para o mundo natural, você percebe que realmente tem uma provisão da parte de Deus. As coisas são muito bem organizadas. Por exemplo, lá em casa tem um hamster, né? Quem for em casa viu o hamster do Luca. E o hamster, ele, na verdade, tem um comportamento que eu nem sabia, né? Fui descobrir depois que comprei, vendo os vídeos e olhando o próprio comportamento dele. O hamster, ele vai na comida, algumas vezes ele até come alguma coisinha, né, Beca? Mas a maioria das vezes ele enche as bochechas, ele tem umas bochechonas assim, né? E ele começa a botar semente, né, nas duas bochechas, chega a ficar grande assim, chega a ficar enorme. E armazena, inclusive a palavra hamster é armazenador, né? Significa isso. Ele faz isso por quê? Porque ele é um animal sem nenhum tipo de defesa. Ele é uma bolinha de carne, né? O predador olha para aquilo ali e fala, opa, maravilha, ganhei o dia. Tem que comer alguns, porque ele é bem pequenininho, né? Mas ele não tem muita coisa para se defender, a não ser a sua velocidade. O meu não é nem tão veloz e nem muito ágil. Então ele precisa armazenar o máximo possível para levar para a sua toca e tentar ali a sua subsistência. Mas é nítido que tem um design por trás. As bochechinhas foram criadas para armazenar, para justamente cuidar da provisão dele. Assim como ele provavelmente é comida para algum outro predador, que se não tiver o hamster vai ter uma dificuldade. Então você percebe, olhando para o mundo natural, que Deus organizou as coisas de maneira inteligente e cuidadosa. E Jesus manda olhar para esse tipo de criação bela e organizada e diz para eles, olhem para o mundo natural, olhem para como as coisas são. Se Deus cuida de todos esses detalhes, muito mais Ele cuida de vocês. Por isso vocês não podem andar divididos. Porque andar divididos é desconfiar, é não ter confiança de que Deus realmente vai cumprir aquilo que Ele prometeu, a provisão, o cuidado. E agora voltando para a gente, depois de tanto explicar, em trecho tão pequeno, como será que a gente realmente se relaciona com Deus? Há de fato essa confiança na manutenção, no cuidado de Deus? A gente confia realmente, a gente vive um relacionamento de fidelidade no sentido de que a gente coloca nele primeiro as nossas preocupações, a gente coloca sobre ele primeiro as nossas ansiedades, a gente coloca primeiro sobre ele os nossos projetos, os nossos planos, ou a gente se relaciona com Deus desconfiando de que provavelmente ou possivelmente as coisas não vão dar certo. E a gente precisa realmente produzir alguma coisa para que as coisas aconteçam. Você pode estar pensando, mas Jô, calma aí, eu vou parar de trabalhar? Não é isso. Os próprios corvos, as sementes não caem da árvore na boca do corvo. Ele vai pegar a semente, ele vai atrás da semente. Mas no exemplo de Jesus, isso não é uma prioridade. Isso é secundário. Vai acontecer a manutenção. Vai acontecer a alimentação. E a alimentação aqui é um símbolo para realmente a provisão para a nossa subsistência, para a nossa existência. Mas isso não pode ser prioridade. Prioridade deve ser a confiança em Deus.
Entende isso? Entende? O oposto disso é quando Deus é secundário. A gente faz uma lista de planos, 2022, novo ano, né? A lista está lá, os projetos. Você pode até não ter colocado no papel, tem gente que coloca, mas na cabeça tem. E aí a gente tem conseguir X, pagar Y, é mais pagar Y do que conseguir X, né? Tem dívida do ano passado que não ficou para trás, a gente precisa resolver. Férias, né? Opa, férias, eu preciso tirar férias, para onde eu vou? A gente organiza, faz a planilha, né? Quem sabe colocar algumas coisas em dia que não ficou organizado do ano passado. A gente faz a lista, todo mundo tem a lista. E Deus é a prioridade da lista, é o centro, tudo gira adjacente, né? Justamente o nosso relacionamento com Deus, a busca pelas coisas de Deus, é disso que se trata. Ou Deus está, e quando eu falo Deus, eu estou falando reino de Deus, eu estou falando tudo que tem a ver com o Evangelho, tudo que tem a ver com o relacionamento com Deus e com Jesus, é algo secundário. Primeiro a nossa lista, e se souber, ou se sobrar tempo, Deus, igreja, Evangelho, oração, leitura bíblica. Se é o segundo, você realmente se enquadra no que Jesus está justamente dizendo para não fazer. Não se engane quanto ao não vos preocupeis. Jesus não está aqui querendo dar uma dica, Jesus está dando uma ordem para eles, é imperativo aqui. Não andeis divididos, não andeis ansiosos, não andeis buscando, não andeis desse jeito, mas andeis desse outro jeito, confiando em Deus. Se tem uma palavra que eu gostaria de dar para você, para mim, para a nossa igreja, nesse início de ano, torne Deus a sua prioridade, confie em Deus, confie no relacionamento com Ele, estreite o relacionamento com Ele, coloque sobre Ele todas as nossas preocupações, não viva buscando coisas que são secundárias, que são realmente algo que precisa nascer fruto da nossa confiança com Deus, porque se a gente trocar, se a gente inverter, a gente vai cair justamente no problema trazido por Jesus na segunda parte desse texto, que a gente vai ler agora, 27. Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem sequer Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E assim veste Deus a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada a um forno. Quanto mais a vós, ó homens de pouca fé, não buscareis, a minha versão está assim, né? Não buscareis o que comereis ou o que bebereis, que não se distraia a vossa mente com estas coisas, porque todas estas coisas busca a gente do mundo. Mas vosso Pai sabe que também vós tendes necessidade dessas coisas. A minha versão está um pouco mais literal, né? Mas é proposital mesmo. O texto, a tradução da King James e do inglês, ele dá uma maquiada, eu acho, no significado mais objetivo do texto. Mas vamos voltar. Primeiro Jesus fala das aves, dos corvos, né? E agora ele se volta para os lírios. Os lírios aqui, há uma discussão, que tipo de planta seria lírios do campo, mas provavelmente Jesus está se referindo a toda sorte de flores, né? Que brotavam na primavera e que traziam cores bem fortes, como o vermelho, como por exemplo as anêmonas, que eram flores oriundas de Israel, que são até hoje, e que são bem vermelhonas e cores bem fortes. Mas essas plantas, inclusive, elas crescem na primavera e logo morrem, e logo viram capim seco. E aí por isso que Jesus vai dizer, elas crescem, florescem e logo são lançadas no forno, porque viram ali combustível, né, para aquecer, para queimar, para que a fornalha realmente se mantenha acesa. Não tem nada a ver com o inferno, nada a ver com isso aqui. Mas é um exemplo que ele dá de algo tão belo, mas ao mesmo tempo tão fútil, né? Uma florzinha que cresce e que logo morre, e que depois vira combustível para ser queimado. Mas ele pega este exemplo e diz, nem o próprio Salomão se vestiu de maneira tão esplendorosa como esses lírios. Eles conheciam a beleza do lírio, a sua cor, né? a maneira majestosa com que eles floresciam,
E ele vai fazer um exemplo bem interessante. A gente pode acabar sendo enganado com o texto e achar que Jesus está dizendo somente isso aqui: não se preocupe com a comida, não se preocupe com o que vocês vão vestir. E aí, assim, a parte da comida eu entendi, ok, não é para eu viver desesperado atrás de comida. Mas calma aí vem o frio, eu não ponho um casaquinho, não vou atrás de conseguir uma capa para me aquecer. Não me parece que seja somente isso não, porque o exemplo de Jesus é sobre Salomão. E Salomão não era um pedinte, Salomão não era qualquer um, né? E não está no texto à toa. Salomão, como vocês sabem, foi o homem mais rico, não é? Mais poderoso de todo o Antigo Testamento. Salomão construiu um reino absurdamente pródigo, né, em riquezas. Ele construiu um reino extremamente enriquecido por tanto ouro que vinha nos navios de Tarso, quanto pedras preciosas, né? E Salomão, inclusive, por causa, né, dessa sua obstinação quanto a poder, a enriquecimento, começou a se casar com mulheres pagãs de outras nações, porque era interessante fazer um casamento político, não é isso? O casamento de Salomão, ou os casamentos de Salomão, não era por causa do seu desejo sexual sem freio, sem limite, não era isso. Era um casamento político. Ele casava-se e assim ele tinha aliança com outros povos, ele herdava terras. Então toda a sabedoria que Salomão pede no início, ela é convertida para um enriquecimento, para a produção de riquezas, para realmente produzir algo extremamente grandioso e belo aos olhos dos homens, a ponto do próprio Salomão, no livro de Provérbios, dizer que tudo aquilo era correr atrás do vento. Ele mesmo chega a essa conclusão. Tudo aquilo era vaidade, tudo aquilo era correr atrás do vento, era nada. E percebe então que quando Jesus está dizendo que nem Salomão se vestiu como essas plantas, e essas plantas, inclusive, essas flores, que florescem belas e depois logo morrem, logo secam, tem a ver com a busca de Salomão pela riqueza, pelo luxo, pelo conforto, que não era nada no final, segundo as próprias palavras de Salomão. Então você vai perceber que no ensinamento de Jesus não é só sobre conseguir uma mudinha de roupa porque o frio está chegando, tem a ver com a busca pelo enriquecimento, sim, tem a ver com a busca por, quem sabe, conseguir armazenar, como o rico da parábola, conseguir enriquecer, conseguir um status na sociedade que tire de nós qualquer tipo de preocupação. Entende isso? Vejam os lírios, olha só como Jesus é sutil. Eles são belos, mas nem o Salomão, que foi o cara mais poderoso da Bíblia, se vestiu como elas. Mas elas são fúteis, são pueris, elas morrem e viram combustível para uma fornalha. E aí Jesus vira para eles e diz assim, para você ver como uma coisa é dura. Ele diz assim, 29, não buscareis o que comereis, o que bebereis, e que não se distraia a vossa mente com estas coisas. É bem interessante que na versão de vocês provavelmente está diferente. Está mais, eu diria, está mais maquiado no sentido de ser menos importante, né? Como se Jesus estivesse dando uma dica, não busquem essas coisas. Mas a palavra no grego é bem interessante, que ela é o seguinte, essa parte se distrai a vossa mente. Na versão de vocês está o que? Preocupe, né? É bem assim, não se preocupe. Alguma outra tradução? Ansiosamente, inquietos. A palavra é meteorizó, que tem a ver com meteoro mesmo. Olha que doideira, né? Porque o meteoro ele está suspenso, não é? E a ideia da palavra aqui é que isso não seja algo que deixe a mente de vocês suspensa, que deixe a mente de vocês distraída, que deixe a mente de vocês fora da realidade, em um mundo das ideias, somente pensando como é que eu vou fazer para conseguir aquela capa, para eles, né, capa era algo que rico usava, como é que eu vou fazer para realmente conseguir crescer na sociedade, crescer, ser reconhecido diante do emprego, do meu trabalho, seja lá o que for, essa busca. Jesus vai falar, não façam isso, ouçam o Salomão, que depois de ser, ouçam mesmo,
pessoal gosta de ouvir coaching, né? Ouça Salomão. Depois de ser o homem mais rico do mundo do seu tempo, disse: tudo aquilo era nada, vento, erva que cresce e logo vira palha e queima, nada. Eu corri atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento? Não correr atrás de nada. E aí Jesus vira para os discípulos, ele diz: não tenham a sua mente distraída, né? Como um meteoro, suspensa atrás dessas coisas. No versículo 30 ele diz: porque todas essas coisas buscam os que são do mundo daqui, na verdade são gentios que ele usa, pessoas que não conhecem a Deus, né? Que são regidas por outro tipo de sistema. Ele fala: essas coisas buscam a gente do mundo, mas vosso Pai sabe que também vós tendes necessidade dessas coisas. Então percebam que a coisa não é só não vos preocupeis. Jesus diz: não busquem isso, não sejam distraídos com esse tipo de busca, porque o próprio Salomão chegou a conclusões que isso era uma furada, e ele fala: e quem anda desse jeito são os que não conhecem a Deus, porque os que conhecem a Deus sabem que Deus tem o conhecimento que vocês precisam dessas coisas, por isso Ele irá produzir, Ele irá prover. Perceba que não é só não se preocupe com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir. Tem a ver, no primeiro momento, não se preocupe com as necessidades básicas, confie em Deus, porque assim como Deus cuida dos corpos dos animais, dos pássaros, também vai cuidar de você. E no segundo momento, não viva buscando esse tipo de reconhecimento da sociedade, o enriquecimento justamente como propósito da sua vida. Não viva buscando recursos, a melhor condição financeira, como se isso fosse a última coisa, ou a única coisa que faça sentido na sua vida, porque quem vive desse jeito é quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que Deus conhece as nossas necessidades. A Lidiane me mostrou uma matéria, eu fui ler, né? Não sei se vocês leram. Eu anotei até aqui o nome, não sei se eu posso citar. Mas o nome do cara, eu escrevi errado. É um coaching, depois vocês procurem lá. Pô, velho, o que eu escrevi aqui? Que é Paulo Macarrão? Deixa eu ver. Marçal, isso, Paulo cara. O que eu escrevi aqui? Paulo Macarrão. Paulo Marçal, né? E aí vocês devem ter lido a notícia. O cara é um coaching, né? Eu vi que em uma live dele, em 20 minutos, ele tinha arrecadado 10 milhões de reais. O cara faz dinheiro assim fácil, né? E ele juntou um grupo de 32 pessoas para subir, né? Vou ler aqui o nome, é o Pico dos Marins. Conhece, Chico? São Paulo? Diz que é uma montanha de 2.500 metros, perigosíssima, casos de pessoas que subiram e desapareceram, nunca foram encontrados, outros que foram encontrados mortos lá, porque se perderam na floresta, coisa crítica. E ele decidiu levar 32 pessoas ali fazendo o seu curso, né? Para escalar aquele monte em condições que não eram as melhores, estava ventando, chovendo. Os profissionais disseram para não ir, mas o nome do seu curso era alguma coisa sobre o pior dia, pior ano da sua vida. E por trás, a Lidiane sabe, a Lidiane está por dentro, ela quem me mostrou. E a ideia ali era que você tinha que passar por essas coisas difíceis, né? Aquelas condições terríveis, chegar até o alto para que você pudesse crescer na vida, subir na vida, conseguir, mediante as dificuldades, ser realmente alguém que alcançou os sonhos e que conseguiu, esse tipo de coisa. Aí tinha que subir a parada. E ele foi. E ele faz lives, né? Se vocês quiserem ver depois. Estou fazendo propaganda não, tá? Se quiser ver. E as pessoas começam a desistir, né? A coisa começa a ficar feia. Diz que eram 11 horas de caminhada. 11 horas no meio do mato. Começaram de madrugada. E aí o tempo começou a ficar ruim. Uns começaram a desistir. Ele mostra vídeo falando: você vai desistir? Então você, né, não vai conseguir vencer na vida. E aí tem um momento, quando a coisa está muito crítica, que ele faz uma oração. A oração é melhor. Eu até botei no Facebook, que eu achei a coisa mais linda, né? Ele diz: Senhor, muitos já pararam as estrelas, outros mudaram o tempo. Nós estamos pedindo que o Senhor desvie o vento
que eu acho que Deus não atendeu, porque o negócio ficou ruim, teve que ter chamado o bombeiro depois para resgatar os caras. Em outro momento a mulher fala, eu não posso subir, eu tenho filhos, se der algum problema, ele fala, não confia em Deus. Impressionante, eu não sei, a cara de pau desse homem, ou impressionante a burrice das pessoas que estavam indo atrás daquele cara, porque queriam alcançar os seus sonhos, sabe, queriam realmente chegar no cume da montanha da conquista. É isso que Jesus está falando aqui. Não vivam assim. Isso é estupidez. Estupidez é uma palavra carinhosa para esse tipo de busca. Isso não é nada. Isso não significa nada. Isso é vazio. Quando você chega no cume do monte, da montanha, no alto da montanha, você vai perceber que não tem mais para onde ir. E o que vem depois é queda. Não tem mais montanha para subir. Não tem mais propósito viver assim. Por isso que Jesus está dizendo, quem busca essas coisas são pessoas que não conhecem a Deus. Embora façam oração para o vento parar, ou em nome de Deus desafie as pessoas a terem fé, eles são vazios de Deus. Não conhecem nada de Deus. E nós, como povo de Deus, devemos justamente andar na contramão disso. O nosso papel enquanto proclamadores do amor de Cristo, do Evangelho transformador, não é viver atrás dessas coisas, não é viver achando que isso vai ser realmente o lugar dos nossos sonhos, porque nós conhecemos a Deus, entregamos a Ele as nossas preocupações, e Ele cuida da gente, cuida. E se tiver que realmente você ter muito dinheiro, tomara que tenha, você vai dizimar nessa igreja, vai ser uma bênção ao coach, né? Não é brincadeira não, né? Sério, tomara que você realmente fique rico, eu torço para isso. Mas isso vai acontecer porque Deus quer que seja, porque Ele tem um propósito para isso, porque Ele tem algo realmente que quer colocar na sua responsabilidade para que você realize. Perceba isso, Deus é o detentor de todo o ouro, toda a prata, de tudo que você imaginar, está na mão dEle. E se a gente confia em Deus, isso aqui não é teologia da prosperidade não. Se a gente confia nele, a gente confia que Ele pode colocar a gente nesse lugar, como pode também não colocar. E Deus não é maluco de enriquecer quem é um péssimo administrador. Por favor, né? Questão de economia básica aqui. Ele vai dar o recurso para aquele que Ele sabe que vai fazer bom uso daquilo. E que o seu reino vai ser propagado, e que o seu reino vai crescer. Ele vai colocar na minha mão, por exemplo, que não sei fazer conta de dividir por 2 números. Nem lembro mais como é que faz. Você está rindo? Bota só para você que eu me enrolo todo. Não lembro mais como é que faz. Não pratico, não gosto de matemática, não gosto de conta. Quem faz conta lá em casa é a Lidiane. Eu nem me meto. Eu não quero nem saber. Eu falo, dinheiro não é comigo. Eu jogo tudo na conta dela. Resolve aí, velho. Não me perturba com isso. Assim, não sou o exemplo do cara, né, mais confiante em Deus, mas que isso não seja a nossa preocupação. Que isso não tire de nós realmente o foco em Deus, no reino, naquilo que Ele confiou a nós. Porque como Jesus diz, e aqui de maneira bem dura, porque Ele chega a chamá-los de homens de pequena fé, isso é coisa de quem não conhece a Deus. Porque os que vivem no mundo, porque os gentios, né? Porque aqueles que não conhecem a Deus é que vivem atrás dessas coisas. São esses que sobem as montanhas, que se perdem no meio do mato, que tem que ser chamado bombeiro depois para tirar, né? E o discurso ali, quem sabe em nome de Deus, na verdade é uma busca vazia, é correr atrás do vento. Como dizia Salomão, tanto no ano de 2022, já comece assim, a manutenção básica da sua vida, entregue para Deus, confie, Ele vai realmente prover, confie nele, busque um relacionamento. No segundo momento, a questão financeira, né? As nossas economias, confie em Deus de novo. Não viva buscando essas coisas como se isso fosse o único foco da sua vida. Confie em Deus, Ele conhece as nossas necessidades e Ele quer nos abençoar muito. Por isso que Jesus ele faz uma jogada aqui, né? Ele fala, a minha está assim, não buscareis, no versículo 29, o que comereis, o que bebereis. E a palavra na minha versão aqui, né, no grego, que vai dar origem à sua versão também, é zeteo, é buscar com desejo, buscar com intensidade essas coisas. Não busquem essas coisas, não vivam para essas coisas, não deixem que essas coisas entrem na mente de vocês a ponto de tomar todo o foco, né, toda a prioridade da sua vida. Mais 31, zeteo, ele usa a mesma palavra, busquem, desejem, almejem, intensamente sonhem
o reino de Deus. Essa é a jogada de Jesus. Não vivam buscando essas coisas. Vivam buscando, tipo, é o argumento, não façam isso, mas façam isso. O reino de Deus. E aí ele diz, porque buscando o reino de Deus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Perceba que isso é secundário. No discurso de Jesus, olha, pensa naqueles discípulos, pescadores, homens simples. Os caras não tinham nem que pôr na noite seguinte, no dia seguinte. Não tinha mochila, não tinha roupa sobrando, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. É uma situação muito mais precária do que a gente imagina. E Jesus olha para aqueles caras e fala assim, não busquem essas coisas, busquem o reino de Deus. Imagina a cara deles. Caramba, né? A gente não tem nem o que comer amanhã. Não é igual a gente não sabe como vai pagar o cartão. A gente vive assim, né? Não sei como é que eu vou fazer para pagar o cartão o mês que vem. Eles não sabiam o que eles iam comer no dia seguinte. Não tem nada. E Jesus fala, não se preocupem com isso. Não busquem essas coisas. Busquem o reino de Deus. E aí ele vai dizer, essas coisas vão ser acrescentadas, e o 32 é magnífico, né? Vamos ler aqui. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai desejou, olha, desejou 3 vezes aqui, não desejem essas coisas, desejem o reino de Deus, porque Deus desejou dar a vós o reino. Caramba, o que Jesus está dizendo para esses caras aqui, não é só Deus vai resolver o problema da conta atrasada. Deus deu o reino para vocês. O reino dele é de vocês. Ele desejou fazer isso. Ele quis, ele se agradou em dar a vocês o reino. E aí ele diz, aqui é muito bom, né? Vendei as vossas posses e dai de esmola. Fazei para vós bolsas que não se desgastem, um tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega nem a traça destrói. É bem interessante aqui. Jesus não está falando assim, vendam tudo e me siga. Não é isso. Ele está falando assim, Deus desejou dar a vocês o seu reino. Então aquilo que é secundário, venda, dê aos pobres. Isso não tem importância. Entenda aqui como é o argumento de Jesus. Deus deu o reino dele para vocês, entregou vocês, desejou intensamente dar a vocês. Então aquilo que é secundário, as suas posses, venda e dê aos pobres. A sua bolsa, e aqui é bem interessante entender, porque se dizia que a bolsa de alguém que era mesquinho, que vivia para o dinheiro, era furada, porque não tinha fundo, sabe? Quanto mais botava, mais ia embora. Aqueles caras viviam assim, nunca estavam cheios. E aí Jesus faz o trocadilho aqui, a bolsa de vocês seja uma bolsa que realmente não seja como a desses caras, vazia, que realmente não serve para nada, a não ser para gastar, para consumir, para ser consumido. Antes, que a bolsa de vocês seja uma bolsa que trabalhe no sentido do reino de Deus, que trabalhe no sentido do tesouro, né, inesgotável que está no céu. Ele não está falando de dinheiro, né, gente? Nem de ouro, nem de prata. Ele está falando de outra coisa, de outros valores, de coisas mais elevadas. Então aquilo que é secundário se desfaça. Aquilo que está te impedindo, largue mão, porque Deus desejou dar a vocês o reino dele. É de vocês. E aí ele fecha, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, isso é clássico, lá vai estar o seu coração. Como Jesus era certeiro nos seus comentários, nos seus ensinamentos. O nosso tesouro está onde o nosso coração está. É uma verdade. E se aquilo, como eu tanto falo, que faz o meu coração disparar, que faz o meu coração acelerar, que faz o meu coração realmente pulsar mais intensamente, não é o reino de Deus, se aquilo que me tira o fôlego não é o reino de Deus, então realmente eu não entendi nada sobre o Evangelho, sobre para o que nós fomos chamados, entende? Porque realmente o desejo de Deus é entregar para a gente, como Ele já fez. Ele deseja ardentemente deixar sobre nossa responsabilidade o reino dEle. Tesouros impensados, onde o ladrão não rouba, o ouro, né, aqui simbolizando o ouro, onde a traça não come, simbolizando a
comida, né, os grãos, e realmente é algo inesgotável. E é mesmo, o reino de Deus é maravilhoso. Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Deus tem desejos maravilhosos para nós. Mas enquanto a gente viver com o coração em outras coisas, a gente realmente perde a oportunidade de viver essas experiências maravilhosas, esse relacionamento maravilhoso com Ele. O nosso cristianismo não pode ser um cristianismo meia boca. Não pode ser um cristianismo do jardim que a gente tenta podar com a nossa podadeira para deixar as coisas organizadas, né? Para segurar o crescimento das plantas e das vegetações e deixar do nosso jeito. Sabe por quê? Porque não temos condições nenhuma disso. A gente acha que tem, mas não tem. É correr atrás do vento, é não chegar a lugar nenhum. Não é à toa que encerro assim. Quando estávamos no Éden, no jardim de Deus, éramos cuidados por Ele, mas pecamos, começamos a realmente querer viver das nossas próprias forças, desistimos do paraíso, desistimos do jardim de Deus e tivemos que realmente tirar o nosso sustento com muito suor da terra. Essa é a maldição, essa é a maldição até hoje. Viver para isso é maldição. Viver tentando realmente na labuta resolver o problema da nossa existência, da nossa manutenção, e isso tomando realmente a prioridade em nossas vidas é a maldição adâmica. A quebra da maldição, essa é a novidade, é Cristo, que quando ressuscita religa Deus ao homem, e nós agora estamos rumando de novo para o Éden de Deus, para o jardim de Deus. Não é à toa que a ressurreição se dá num jardim, e Maria Madalena chega a confundir Jesus com um jardineiro, porque realmente ali está o símbolo de que Deus restaurou a nossa condição de filhos, e toda a nossa manutenção, todo o cuidado que nós necessitamos, Ele tem para nós. O que a gente precisa é realmente confiar nele. Amém? Essa é realmente a primeira mensagem de 2022, e eu espero que seja para toda a nossa vida. Vamos orar?